Senhor, meus queridos, que bom que vocês estão aqui. E esta é a nossa primeira aula do projeto EBD Infanto Juvenil da SEDAC para os juniores. E eu estou muito feliz que você tenha escolhido esse tempinho para estar conosco, porque juntos nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu já quero te convidar para pegar a tua Bíblia, um caderno, uma caneta. Se você já tiver aí a tua lição bíblica, você pode pegar a tua lição bíblica, porque nós vamos estudar juntos a lição de número 1. Neste trimestre, nós, juniores, da classe dos juniores, estaremos trabalhando com o assunto Igreja, Casa de Deus. E vai ser um período de muita aprendizagem. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado na palavra de Deus. Então aproveita aí, pega a tua Bíblia, pega a tua revista. Se não tiver revista, não tem problema. Pega aí uma caneta, um caderno e vamos juntos aprender do Senhor neste momento, tá bom? Eu quero aproveitar para pedir a você que você faça a inscrição no nosso canal do YouTube, canal SEDAC Evangelização, e aproveita, compartilha esta lição, esse vídeo com os teus colegas aí da escola bíblica, lembrando, gente, que isso não substitui a tua presença na escola bíblica dominical, não. Vá à escola bíblica dominical, nós estamos aqui para aprofundar esse conhecimento. E nesse momento que a gente não está podendo congregar na igreja, estar juntos, né, para estudar junto à palavra de Deus, nós não podemos simplesmente não estudar, não é verdade? Esse projeto vai continuar. Com o favor de Deus, nós cremos assim, mas não substitui a EBD. EBD é a melhor e maior escola do mundo. É a melhor porque estuda a palavra do Senhor, porque lá estudamos a palavra do Senhor. E é a maior porque ela está espalhada pelo mundo inteiro. Como é bom estudar a palavra do Senhor, não é verdade? Então, aproveita, faz a tua inscrição aqui no canal da SEDAC, SEDAC Evangelização, e também deixa o seu like, né, gente? Deixa aí, colabora, divulga o trabalho e manda esse vídeo também para os pré-adolescentes que ainda não são crentes, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver. Separe este tempo para estar com Deus. Estudar a palavra de Deus é uma forma de adorar a Deus. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado é o que ouve. Então você é feliz por estar neste momento lendo e também ouvindo, né? Vendo aqui a explanação da palavra do Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus, porque somente com a presença do Espírito Santo nós podemos entender a palavra de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha ao nosso encontro, nos livrando, Senhor, de todas as distrações que porventura possam existir para tentar retirar a nossa atenção do estudo da Tua Palavra. Que a Tua Palavra encontre lugar nos nossos corações, Senhor bendito, e que nós possamos produzir, que essa Palavra possa produzir frutos em nós, que essa palavra possa produzir em nós arrependimento, santificação, para que nós possamos frutificar na Tua casa, para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Fica conosco, muito obrigado por cada menino e cada menina que está assistindo esta aula e abençoa a vida dele, a vida dela, com toda sorte de bênçãos espirituais, para a glória do Teu nome. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o livro do Saltério, o livro de música, dos cânticos do povo de Israel, não é verdade? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, está bem no meio da Bíblia, é só abrir o Salmo de número 33. E diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você pode repetir comigo? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esta é uma música pequenininha, está dividida em apenas 3 versículos
E ela nos ensina, essa música, esse cântico nos ensina que onde há união, o Senhor ordena uma bênção especial. Onde há união, o Senhor é adorado. Onde há comunhão, o trabalho cresce. Os efeitos do trabalho são multiplicados. Por quê? Porque a Bíblia diz que um só pode muito pouco, mas dois podem muito mais. O Senhor, desde o começo da sua criação, Ele disse, não é bom que estejamos sós, não é bom que o homem esteja só. Mas Ele não quer apenas que estejamos acompanhados por outros, né, outras pessoas, outros irmãos e irmãs. Ele quer que quando estivermos juntos, estejamos mais que juntos, estejamos em comunhão, ou seja, estejamos vivendo em comum acordo, em unidade, em amizade, no mesmo propósito, caminhando no mesmo sentido. É isso que a Bíblia chama de comunhão, de unidade, de união. Quando nós pensamos na mesma direção, agimos na mesma direção e nos ajudamos, andamos em comunhão, ajudando uns aos outros como irmãos, porque em Cristo Jesus nós passamos a ser da família de Deus. Portanto, somos irmãos em Cristo Jesus. E é assim que Deus quer que andemos, como irmãos. Afinal de contas, somos irmãos por meio de Cristo Jesus. Então vamos memorizar esse versículo. Eu quero te convidar a memorizar esse versículo, tá bom? Vou colocar aqui para que a gente possa ler junto e a gente possa colocar esse versículo na nossa memória. Porque um versículo que você aprenda é uma arma contra o diabo na hora da tentação, mas é uma ferramenta para o Espírito Santo na hora que você precisar ser consolado. Então aprenda a palavra de Deus. Vale a pena você memorizar versículos, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na tua vida. Vamos ler juntos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Vamos dizer juntos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Eu vou fazer o seguinte, nós não vamos cantar uma música especial para essa lição, vamos cantar este salmo. Eu quero cantar, gente, olha, eu quero avisar para vocês, baixem o volume do vídeo. A missionária Sueli não tem aquela voz, mas eu acredito uma coisa. A Bíblia diz o seguinte, todo ser que respira louve o Senhor. Eu acredito na Bíblia, então eu vou cantando. Então a música é assim, eu vou cantar uma vez e depois vocês já vão me acompanhar, tá bom? Pra gente entrar logo na nossa lição. É assim. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aprendeu? Então cante comigo, é fácil, fácil. É para que você memorize e quando você chegar lá na tua casa, compartilhe isso com seu pai, com sua mãe, com seu colega, o que você aprendeu hoje na igreja. Vamos lá? Vamos cantar juntos? 1, 2, 3. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Comigo. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oh, como é bom. Oh, como é bom. Oh, como é bom e agradável. Oh, como é bom. Oh, como é bom. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Viverem unidos os irmãos. Viverem unidos os irmãos. Última vez. Viverem unidos os irmãos. Glória a Deus. Salmo 133, 1. Agora... não vou tirar a cola aqui de vocês, hein, gente? Repitam então sem olhar. Ó, como é bom e agradável viverem
unidos os irmãos. Amém. Salmo 133, versículo 1, 133, 1. Agora, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, porque nós vamos agora estudar a nossa lição de hoje. E a nossa lição de hoje fala sobre uma promessa que foi cumprida. Fala sobre a necessidade de termos o Espírito Santo nas nossas vidas. Fala de como a igreja primitiva recebeu esse revestimento de poder e qual a diferença que isso teve. Então leia, abra sua Bíblia no livro de Atos. A minha já vai estar aberta aqui. Capítulo 2, e nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 47. Ou seja, nós vamos estudar todo o capítulo 2 do livro de Atos. Um livro escrito por Lucas, escrito para contar, para registrar a história da igreja primitiva, ou seja, os primeiros cristãos, aqueles que levaram a mensagem do Evangelho, né, nesse primeiro momento da igreja na terra, após a subida de Jesus aos céus, ali nos arredores de Jerusalém. Então, já abriu a sua Bíblia? Primeira coisa, eu vou colocar aqui para a gente poder ter um parâmetro. E aqui, gente, eu sei que vocês já, pela cara, que vocês já devem conhecer, que esse é Pedro. Mas o que está acontecendo com Pedro aí? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós temos uma promessa. Vou colocar aqui, promessa. Uma promessa de Deus. Qual é a promessa que nós temos? Essa promessa de que fala a nossa história de hoje, por isso estamos vendo aí o nosso valente Pedro, ela está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Você pode ler para mim o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28? Abra aí a tua Bíblia. Olha, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Não se conforme em simplesmente ouvir. A Bíblia diz que bem-aventurado é o que lê. Então, enquanto eu estou aqui ministrando, você está aí do outro lado, abrindo a tua Bíblia, verificando se é isso mesmo, porque a Bíblia é para ser estudada. Então, ele é um livro, a Bíblia é um livro, que a gente sabe, é uma biblioteca, na verdade, composta por 66 livros, escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. Mesmo assim, é um livro perfeito. E é para ser estudado. Então, sempre que alguém disser uma referência, vá lá e verifique, porque essa é uma forma muito legal de aprender. Sublinhe a sua Bíblia, coloque as anotações do lado, porque você precisa guardar isso no seu coração, tá bom? Então, vamos lá. E acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Isso foi uma promessa feita por Deus lá no Antigo Testamento, está registrada no livro de Joel. Foi uma promessa feita por Deus e anunciada por meio do profeta Joel, e aqui está registrada. Nos últimos dias, na plenitude dos dias, o Senhor Deus vai fazer o quê? Vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Ou seja, sobre todas as pessoas, aquelas que crerem, aquelas que confiarem, aquelas que se entregarem ao Senhor. Então existia uma promessa. E essa promessa foi o quê? Essa promessa foi cumprida. Foi cumprida onde? Então, essa promessa foi cumprida no livro de Atos. Temos o registro dessa promessa. Onde é que está o registro dessa promessa? Está no livro de Atos. Vamos lá, você já abriu no capítulo 2.
Se você olhar aí, no capítulo 1º de Atos, Jesus, há o registro de Jesus sendo assunto aos céus. E ele diz, no versículo 8 do capítulo 1, ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito isso, o Senhor já foi subindo, foi encoberto por uma nuvem, anjos desceram e consolaram os discípulos, e eles foram para onde depois disso? Eles foram para Jerusalém, porque Jesus disse para eles: eu vou dar a vocês o que Deus, o meu Pai, prometeu. E o que foi que Deus prometeu? O que foi que Deus prometeu, gente? Prometeu que mandaria o Espírito Santo. E quando Jesus está dando as últimas instruções, Jesus diz: eu vou dar a vocês o que o Pai prometeu. Como? O que o Pai prometeu? O Espírito Santo. E isso está registrado no Evangelho segundo Lucas. Eu vou dar a vocês o que meu Pai prometeu, mas vão para Jerusalém e fiquem lá até que o poder do alto venha sobre vocês. Então, no capítulo 1 de Atos e também no capítulo 2 de Atos, nós vemos o quê? Que o Espírito Santo desceu. Eles estavam reunidos, lembram-se disso? Vamos recordar aqui. Jesus subiu aos céus, certo? Jesus morreu na Páscoa, Jesus ressuscitou ao 3º dia, Jesus apareceu para os discípulos várias vezes, comeu com eles, deu instruções a eles, foi para a Galileia, adiante deles, e lá eles se encontraram. Jesus apareceu para eles lá à beira do lago de Genezaré, ou seja, do lago da Galileia. E aí, finalmente, o Senhor dá as últimas instruções e o Senhor sobe para os céus, promete a eles enviar o Espírito Santo, que Deus já havia prometido, e a condição é: voltem para Jerusalém e fiquem esperando lá. E eles voltam para Jerusalém. E o que vai acontecer, gente? O que Atos registra no capítulo 1, no capítulo 2? Que eles voltaram, que eles ficaram lá orando, eles ficaram buscando, eles ficaram esperando. Então isso ensina que o povo de Deus nasce como igreja a partir da fé em Cristo, na promessa de Jesus e na perseverança. Mas existe uma palavra-chave aí. Sabe qual é a palavra-chave? Comunhão. Eles não vão buscar cada um na sua casa. Eles vão buscar juntos. Eles estão ali numa casa em Jerusalém, provavelmente alugada, ou de algum daqueles discípulos que seguiam a Jesus, num lugar chamado cenáculo, num espaço chamado cenáculo. E eles buscam como? Eles buscam separados? Não, meus queridos, eles buscam juntos. Então, desde o começo da história da igreja de Cristo na terra, nós fomos chamados para ser um corpo. É por isso que é tão importante irmos à igreja, porque na igreja é o único lugar que nós temos comunhão uns com os outros, comunhão de propósito, comunhão de sentimentos, comunhão de identidade, porque nós temos a mesma identidade em Cristo. E não dá para a gente ser corpo simplesmente não ter contato. Então nós precisamos disso. E a história da igreja comprova isso, que a igreja se fortaleceu na sua unidade, na sua comunhão. Então, muito importante. Hoje a gente não está podendo ir à igreja, mas você pode ligar para os seus colegas. Você usa a sua internet aí, o seu Face, e fala de Jesus para os seus amigos. Faz um vídeo para os colegas, né? Se junta, faz aí uma reunião,
participa das lives que os seus professores estão fazendo, assiste vídeo como esses. Essa é uma maneira de ter comunhão em um tempo adverso como esse, mas já já vai passar. Então não se conformem, não ir à igreja. Na hora que isso terminar, corra para a igreja, para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque, gente, na verdade, esse é um princípio de dores. A Bíblia fala sobre isso. Então esse é o momento que nós temos que manter a nossa comunhão, porque muito em breve nós não vamos ter essa liberdade que temos. Então, enquanto você tem liberdade, aproveite, viva a sua liberdade em Cristo para a glória de Deus e mantenha contato com os seus irmãos, porque se o Deus, desde o princípio, construiu a história da igreja baseado na comunhão, é porque a comunhão é essencial para a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos todos à igreja e enquanto esse dia não chegar, vamos conversando, vamos compartilhando, não vamos perder o contato, porque a fé de um vai fortalecendo a fé do outro e o Senhor vai nos edificando em comunhão. Muito bem. Então eles estão onde? Quando essa promessa é cumprida? Eles estão juntos no cenáculo. São aproximadamente 120 crentes. E olha quem estava lá. Todos os discípulos, claro, exceto Judas, que já havia acontecido aquela tragédia toda, ele se matou, aquela coisa toda. E no lugar dele foi colocado um discípulo que já acompanhava, que já estava ali com o grupo, né, mais próximo de Jesus, chamado Matias. Então ali estão os 11 discípulos, mais Matias, 12. As mulheres, né, a Bíblia fala que elas estavam ali. Maria, a mãe de Jesus, estava ali. E outros discípulos que a Bíblia não revela os nomes. Mas eles estavam, quando a promessa foi cumprida, onde eles estavam? Juntos. Eles estavam no cenáculo. Eles estavam ali naquilo que seria um protótipo da igreja que conhecemos hoje. Então eles estavam juntos quando a promessa é cumprida. E o que aconteceu naquele momento? Aí vem a questão muito interessante dessa promessa cumprida. É que o resultado do Espírito Santo na vida dos discípulos vai ser um grande impacto quando essa, e aí eu vou colocar aqui a palavra impacto. Eu quero que você sempre veja a EBD como uma escola onde você pode perguntar as coisas. É diferente de uma pregação, por exemplo. Na pregação, o pastor prega e você não pode perguntar no meio da pregação. Mas na escola bíblica é o lugar onde você pode perguntar. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o impacto? Vou colocar aqui que já está prontinho. Qual foi o impacto da descida do Espírito Santo na vida dos discípulos? O que você acha? Por que Pedro está aqui, gente? Como vocês já ouviram essa história tantas vezes, eu não quis hoje simplesmente contar a história. Eu quero que você pense. Inclusive, aproveita, deixa as tuas perguntas aqui no comentário desse vídeo. Eu vou ter o maior prazer, a maior alegria em poder responder as tuas perguntas. Pode deixar as suas perguntas, não tem problema, né? A gente vai ter aí o maior carinho em responder. Qual foi o impacto da descida do Espírito Santo? O que isso tem a ver com a casa de Deus? Ah, tia, a senhora falou que a gente ia estudar sobre igreja, casa de Deus. A gente está estudando aqui sobre a descida do Espírito Santo. Por quê? Gente, porque é isso que vai marcar o início da igreja, como nós a conhecemos. É a descida do Espírito Santo no 50º dia após a Páscoa, no dia do Pentecoste. É no dia desta festa que o Espírito Santo vai descer como resultado de uma promessa, o cumprimento de uma promessa que vai impactar para sempre
para sempre a vida dos discípulos. E aí eu quero falar para você de um impacto que houve. Um primeiro. Estão vendo aqui Pedro? Pedro, vocês sabem que ele negou a Jesus, que ele era um covarde, né? Vamos dizer assim. Ele se acovardou, ele sentiu medo, ele negou por 3 vezes, mas ele se arrependeu, ele também declarou a Jesus que o amava por 3 vezes. E agora, esse Pedro é revestido do Espírito Santo. E o que vai acontecer, gente? Eles começam a falar em línguas que não eram a língua materna deles, outros idiomas. Aquela descida naquele dia, ela foi marcada por falar em línguas estrangeiras. Hoje, né, a gente fala línguas estranhas, né? Que são línguas que nós não conhecemos e que nós muitas vezes, a não ser que tenhamos, além do dom de falar em línguas, o dom de interpretação de línguas, dependemos de um outro crente que tem este dom de interpretação de línguas para traduzir o que estamos dizendo. Mas na maioria das vezes nós não temos essa tradução, mas nós sabemos que estamos falando com Deus, que estamos tendo intimidade com Deus, porque sentimos aquela alegria, e é uma alegria incomparável. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque, porque o Espírito Santo é que dá sabedoria, é que nos ensina a verdadeira mensagem do Evangelho do Senhor, é Ele que nos dá graça para vencer os dias maus. Então você precisa. Não tenha medo, não se covarde, não tenha vergonha, busque o batismo com o Espírito Santo, se você quiser ser um crente de coragem. Muito bem, então eu quero falar do primeiro impacto, coragem. O que vai acontecer com Pedro? Lembra do Pedro que negou a Jesus? Lembra dele? Esse Pedro vai ter uma coragem, uma ousadia fora do comum. E aí o que acontece com Pedro? O povo começa a ouvir, gente, porque ali, olha o que a Bíblia diz. Abra a tua Bíblia aí. Lembra? Já está com a Bíblia aberta. Já pedi isso para vocês antes. Então tá. Capítulo 2, versículo 7. Aliás, versículo 9. Diz assim: partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, cretenses, árabes. Vocês ouviram? Todas essas nacionalidades, pessoas de todas essas nacionalidades estavam em Jerusalém para a festa. E aí, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu. Aqueles 120 discípulos, cerca de 120 discípulos, incluindo os apóstolos, Maria, as mulheres e anônimos, eles começaram a falar em quê? Em outras línguas, em línguas que não eram a sua língua materna. E aquelas pessoas que estavam ali, porque Jerusalém estava fervilhando de gente, elas começaram a cercar aquele lugar. A gente sempre tem, e a arqueologia nos mostra isso, que o cenáculo se tratava de um andar superior. Então imagina aquelas 120 pessoas glorificando a Deus, pregando em idiomas que não eram os seus, com toda a autoridade, com toda a ousadia. Aquele barulho enorme começou a chamar a atenção da população e começaram a vir em direção àquela casa. E aí eles começaram certamente a gritar: esses bêbados! E começaram a dizer que aqueles discípulos estavam bêbados pelo que eles falavam, pela aquela comoção toda de poder, de línguas diferentes, e cada um ali falando de Jesus em idiomas diferentes. E aí, o que acontece? Quem é que sai para dizer o que está acontecendo?
o antigamente covarde Pedro, que agora está cheio de coragem, está cheio de ousadia. Então ele vem e ele começa a dizer, leia comigo, me acompanhe. O que é? Olha o discurso de Pedro. Eles começam a dizer o seguinte, como é que esses homens estão falando na nossa própria língua? Eles não são galileus? Então Pedro se levantou e ergueu a voz, dirigiu-se à multidão e disse, homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi predito, o que foi dito por meio do profeta Joel. Então ele começa, e aí Pedro faz um discurso, gente, um discurso de doutor, um discurso teológico, um discurso filosófico, sabe? Um discurso que consegue alcançar a mente de camponeses e doutores. Como que esse Pedro conseguiu fazer isso? É porque o Espírito Santo dá sabedoria, gente. Jesus disse aos discípulos que ele enviaria o Espírito da verdade e que ele os ensinaria. Então, uma outra consequência do que a gente pode ver, além da coragem, o que acontece aqui? Eu vou colocar aqui do ladinho. Sabedoria. Sabedoria. Ele começa a falar com sabedoria. Pedro falando com sabedoria, falando com coragem. E ele simplesmente começa lá de Joel e vem mostrando pela palavra, pelas profecias que aqueles judeus conheciam, que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento de uma promessa, que Jesus realmente era Deus, que eles haviam matado Jesus, mas Deus o havia ressuscitado entre os mortos, e que Jesus agora estava mostrando o seu poder pelo cumprimento da sua promessa de enviar o Espírito Santo. Gente, sabe o que aconteceu como resultado dessa grande pregação feita com coragem, com sabedoria, pelo apóstolo Pedro? Aquelas pessoas começam a ficar estarrecidas, porque elas se lembraram do que elas haviam feito com Jesus e elas começaram a se questionar, e agora o que devemos fazer? E Pedro vai dar uma resposta. Ele diz assim, arrependam-se, versículo 38, tá, gente? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vocês e para os filhos, para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E além disso, ele continuou dando testemunho. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas, quase 13.000 pessoas, aceitaram a Jesus como seu Salvador. Olha que história linda, mas além de linda, real. Jesus é Deus. Ele prometeu e cumpriu. E olha o que Pedro disse, gente. Essa promessa para os que estão perto é para os que estão longe. Essa promessa é para todos quantos o Senhor Deus chamar. Agora eu te pergunto, você foi chamado por Deus? Você, meu querido pré-adolescente, se sente chamado por Deus? Saiba que você foi chamado por Deus.
E se Deus chamou você, essa promessa do Espírito Santo é também para você. Então você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. É um direito seu, tá? Prometido na palavra. Agora, entre você ter direito a um presente e você ter esse presente, existe um caminho, existe uma distância. Qual é a distância? É que você tem que percorrer até o presente. O presente não vai até você, está prometido, está garantido. Agora é você que tem que ir buscar. Então busque o batismo com o Espírito Santo. Agora tudo bem, irmão Sueli, eu entendi. Esses discípulos, eles estavam cheios do poder, eles estavam cheios da graça, cheios de coragem, cheios de ousadia, cheios de sabedoria. Os dons espirituais estão ali entre eles, foram repartidos entre eles. Dons de sabedoria, a gente vê isso claramente no discurso de Pedro, que ele recebe o dom espiritual de sabedoria, porque ele vai falar de uma forma que não está condizente com a sua cultura, aquilo que ele teria de cultura letrada, digamos assim, mas ele recebe um revestimento, o dom da sabedoria, que é um dom espiritual, que não é natural, que é sobrenatural, que é dado por Deus. A gente vê tudo isso. E qual a consequência disso? Para onde vão esses 3.000 crentes? Aí é que está, gente. Olha que lindo. Primeiro, parte desses crentes, lembram que eu falei que tinham medos, persas, gente da Arábia, da Mesopotâmia, né, gente de tantas nacionalidades. Quando termina a festa, esse povo, ó, vai para sua casa. Vão para os seus países. Mas eles vão sozinhos? Não. Eles levam junto com eles a mensagem de Cristo. E é assim que o evangelho começa a se espalhar. É assim que a igreja primitiva começa o seu trabalho de evangelização dos povos, por meio do batismo com o Espírito Santo, por meio da pregação, com ousadia, com sabedoria, que Pedro fez mediante o Espírito Santo. E agora eles vão. E cada um vai fazer com que esse evangelho alcance os seus pares, os seus parentes, né? As pessoas do seu país. Mas e essa igreja que fica em Jerusalém, que é ali o miolo, né, da igreja? Ah, essa igreja vai ter uma marca. Essa igreja vai ter a marca da comunhão. E é isso, gente. Comunhão. Comunhão. O que é comunhão? Como é que a gente pode dizer que vive em comunhão? Esse povo vai ter a marca da comunhão. Primeiro, eles vão vender tudo. Primeira coisa, eles vão andar na doutrina. Eles vão aprender o que é que os apóstolos dizem. Esse povo aqui, ó, vive de acordo com a doutrina. Eles querem saber, eles querem agora, esses novos crentes, eles estão ávidos por conhecimento e eles querem que os apóstolos contem tudo, toda a história de Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus dizia. Eles querem aprender e eles querem viver desta maneira. Então, doutrina. Eles vão viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Observem aqui. Estão com a Bíblia aberta, não fecharam não, né? Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, o que eles tinham? Eles eram unidos, união. Vou colocar aqui união. Como é que essa união acontecia, irmã Sueli? Eles fizeram o seguinte: quem tinha dinheiro, dava aos apóstolos. Para quê? Para que todo mundo tivesse aquilo comum, comunitário.
Quem tinha propriedades, vendiam suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos para quê? Para que as viúvas, os órfãos, os necessitados não tivessem necessidade, mas todo mundo tivesse o que era comum. Eles repartiam o pão. Ou seja, esse povo aqui era um povo que não se conformava em ver o irmão passando fome. Certo? Eles tinham que comer, então eles repartiam entre eles. Eles repartiam, por quê? Porque eles queriam ser como Jesus. Eles estavam sempre juntos. Eles estavam juntos, gente. Eles passaram a andar juntos, eles passaram a ser vistos juntos, eles passaram a ter as coisas em comum. Hoje tem muita gente, tem um movimento aí chamado desigrejados. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso pagar o meu dízimo, levar o meu dízimo à casa do Senhor. Eu não preciso dar oferta. Só para esses pastores. Vamos ver como é que era essa igreja primitiva. Era uma igreja, gente, que não estava conformada nem da dízimo nem oferta. Era uma igreja que dava tudo. Por quê? Porque eles estavam profundamente comprometidos com o crescimento do reino de Deus. Eles queriam fazer parte. Eles acreditaram, eles foram fiéis e eles deram tudo o que eles tinham para que o evangelho pudesse se espalhar pela terra. Então, pense hoje. O que você tem investido na casa do Senhor? Irmã, mas eu sou só uma criança. Eu não tenho dinheiro. Será que isso é verdade? Todos nós pegamos em dinheiro em algum momento. O que você tem feito? Você tem visto gente passar fome no seu lado, no lado da sua casa, e você não tem feito nada? Isso não é como a igreja primitiva agia. Nós precisamos agir diferente do que o mundo é. Porque nós somos o povo escolhido por Deus. E nós temos que viver de acordo com o que Deus espera, ordena que vivamos. E ele disse o quê? É bom que os irmãos vivam em união. É isso que diz a palavra. Porque onde há união, o Senhor ordena bênção. O Senhor ordena prosperidade. O Senhor ordena tempos de vida, tempos de paz. Então esse povo vivia em união. União de propósito, união de sentimento, união de direcionamento. Eles viviam na mesma doutrina, eles não estavam brigando, eles viviam na mesma doutrina dos apóstolos. Eles colocavam os seus bens a serviço da evangelização. Eles dividiam o pão, eles andavam juntos. E isso é maravilhoso, porque isso vai ter uma consequência. Quando a igreja anda em comunhão, sabe o que acontece? O mundo começa a perceber que esse povo é diferente. Eles não são como nós. Eles são estranhos, né? Gente, eu amo essa parte. Sabe o que vai acontecer? Eles vão ter testemunho. Testemunho é uma coisa linda. Testemunho. O povo começa a perceber que eles são diferentes. E que eles não são diferentes para pior. Eles não aceitaram a Jesus, receberam o batismo com o Espírito Santo, estão cheios de poder, ousadia, espírito de sabedoria, de graça, falando em línguas, interpretando línguas, com dons de fé, dons de cura, dons de conhecimento. Não, eles não pegaram tudo isso, guardaram entre si. Não, o que foi que eles fizeram? Eles espalharam isso. Eles foram e se misturaram com as pessoas para atraí-las para Cristo. Eles tinham uma comunhão tão grande com Deus,
por meio do Espírito Santo. Eles tinham uma comunhão, uma certeza tão grande da salvação, daquilo que eles estavam fazendo, de estarem vivendo de acordo com a vontade de Deus, que eles começaram, pelas suas próprias atitudes, serem vistos pela comunidade como diferentes, mas diferentes para melhor. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha o resultado de uma vida de comunhão com Deus. O que acontece? A Bíblia diz o seguinte: diariamente perseveravam unidos no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ser vistos como diferentes. Eles andavam juntos. O grupo deles, ninguém passava fome, ninguém andava nu, ninguém andava desamparado. E o povo de Jerusalém começou a perceber isso. Então eles começaram a chamar a atenção. Chamar a atenção do povo. Chamar a atenção como? Chamar a atenção pelas coisas positivas. Olha que legal. Tem gente que está chamando a atenção do mundo pelas coisas negativas. Dizendo assim, cuidado para não ser igual esse povo, hein, gente? Olha, para ser crente como esse coleguinha aí, eu não, estou melhor do jeito que eu estou. Tá vendo do jeito que ele é? Será que você tem chamado a atenção por estar andando fora da vontade de Deus? Esse povo aqui, ó, da igreja primitiva, tinha testemunho. Mas não era um mau testemunho, era um bom testemunho. Eles começaram a chamar a atenção porque, olha, gente, eu amo essa parte. Eles começaram a chamar a atenção pela alegria. Eles eram um povo alegre. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Eles tomavam suas refeições com alegria. Eles começaram a chamar a atenção porque eles compartilhavam. Eles não eram egoístas. Eles compartilhavam o que eles tinham. Então eles começaram a chamar a atenção pela alegria, porque eles compartilhavam, porque eles falavam do Evangelho de Jesus. Então eles começaram a chamar a atenção do povo, porque eles começaram a falar como eles falavam de casa em casa. Eles não ficaram, gente, presos no lugar. Eles disseram, nós não podemos ficar com essa alegria só pra gente. Nós não podemos ficar com essa mensagem só pra gente. Nós não podemos deixar que as pessoas continuem assim. Então eles iam de casa em casa. E eles chamaram a atenção pelo louvor. Eles eram um povo que adorava. Eu imagino essa igreja reunida, cantando, orando. Eles louvavam a Deus. E louvor, gente, o louvor invade a pessoa. Às vezes a pessoa não quer, ela não acredita, mas à medida que a gente adora a Deus, porque nós não adoramos a Deus, gente, pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. E nós não adoramos a Deus simplesmente porque nós estamos atrás de algum benefício, mas é porque Ele já nos deu. E esse sentimento de gratidão que nos envolve numa adoração verdadeira, quem estiver por perto vai ser contagiado, mesmo que não queira, mesmo que não acredite. Então eles vão louvando a Deus e eles vão contar com a simpatia do povo. E sabe qual é o efeito desse testemunho? O efeito desse testemunho é a multiplicação. Esse povo vai se multiplicar. Multiplicação. Eles vão se multiplicar. A igreja vai crescer. E cada dia mais o Senhor, pelo testemunho
pelo testemunho da igreja primitiva, o Senhor vai acrescentar pessoas. E cada dia esse número aumentava. E eles continuavam como? Unânimes na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Eles comiam com alegria, eles louvavam, eles andavam de casa em casa evangelizando. E eles começaram a contar com a simpatia do povo. E eu quero dizer para você que foi assim que a nossa história começou. E eu quero dizer, sabe o que para você? Além disso, que é assim que essa história vai terminar. O Senhor Deus, Ele está construindo uma igreja que tem testemunho, uma igreja que anda em unidade, que tem comunhão, porque assim nós não vamos chamar a atenção do mundo, crianças, nós não vamos chamar a atenção do mundo pela qualidade dos nossos eventos, isso tem que ter. Nós não vamos chamar a atenção do mundo pelo tamanho dos nossos tempos, isso é importante. Nós vamos chamar a atenção do mundo pelo nosso testemunho. É pelo louvor que temos, é pela vida diferente que temos, é porque falamos a verdade, andamos na verdade, andamos em amor, trabalhamos para o Senhor, somos honestos nos nossos negócios, nos relacionamos com respeito, respeitando as pessoas. É assim que nós chamamos a atenção por meio do nosso testemunho. E é claro, você vai dizer, mas como é que eu vou dar testemunho? É tão difícil hoje a gente andar, né, gente, de uma forma, digamos assim, diferente do mundo, porque somos empurrados para o mesmo lugar. E para servir a Deus precisamos ser diferentes. Esse povo era diferente, e é de ser diferente que chama a atenção. Aí fica um grande, quero deixar um desafio para você. Ouse ser diferente. Que tal ser diferente? Você acha que vai chamar a atenção do mundo sendo igual ao mundo? Não. Você vai chamar a atenção do mundo por meio do seu testemunho, sendo diferente. Então, quero deixar aqui esse desafio para você em nome de Jesus. Que durante essa semana você analise as suas atitudes e pense assim, como é que eu tenho agido? O Espírito Santo está em mim. Eu tenho louvado? As pessoas me veem adorando a Deus ou me veem murmurando, reclamando? Eu tenho sido um cooperador fiel ou eu tenho sido um ladrão de ofertas e dízimos, um murmurador, um sonegador? Eu tenho dado um bom testemunho? As pessoas que não são crentes sabem que eu sou crente? Elas veem que eu sou diferente ou elas me veem como um igual? Sabe de uma coisa, criança? Quando eu sempre gostei de estudar. E no meu primeiro dia de aula, eu já declarei para todo mundo que eu era crente. Depois eu conto para vocês comigo que eu passei. E aquilo foi muito bom, que todo mundo soubesse que eu era crente. Não só pelo cabelão, pela saia lá embaixo, mas também pelo comportamento. E eu louvo a Deus que muitas vezes os meus colegas de faculdade estavam falando besteiras, às vezes palavrões, às vezes histórias não tão éticas, não tão morais. Mas na hora que eu chegava, eles diziam, vamos parar porque a irmã chegou. Isso é tão legal. Ah, mas eu me sinto discriminada porque eles me tratam diferente. Não, pois eu me sinto do jeito que eu tenho que estar, diferente. O mundo tem que me tratar diferente. Sabe por quê? Porque eu sou diferente. Você também tem que ser tratado diferente. Quando você chegar, quem estiver falando palavrão tem que dizer, opa, a irmã chegou. Ó, o irmão chegou. Não tenha vergonha de ser chamado irmãozinho, irmãzinha. Se estão te chamando assim, é porque estão vendo que você é diferente. Agora, se ninguém nota que você é crente, você está em problemas, viu? Você precisa ser reconhecido. E eu não estou te falando só de roupa, de calçado, mas eu estou te falando pelo que você fala, com quem você anda, tipo de música que você ouve, como você se comporta na escola, certo? Você está dando testemunho para o seu professor ou você está colando na prova? Você compra dos seus colegas e paga ou você é um caloteiro? Desse jeito não é testemunho, gente.
A igreja primitiva tinha testemunho.